Olá, estamos aqui então seguindo o curso Jesus, a Igreja, o Espírito Santo. Estamos na aula de número 11, no capítulo 12 do e-book, ou apostila, página 61. Você pode acompanhar comigo aqui, seguindo esse tema que a gente vem aprofundando nas últimas aulas, que é especificamente a Igreja. Falamos um pouquinho da Igreja no seu relacionamento com o Senhor, falamos aí do Pentecostes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início das profecias sobre a Igreja. Tem vários detalhes importantes aqui. Tem um detalhe que a gente não pode deixar de abordar, é que a gente vai começar a primeira parte da aula de hoje, que é sobre essa questão de Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então muitos entendem que Pedro era um papa, e é sobre Pedro que a igreja teria sido edificada. Na realidade, a gente quer explicar um pouquinho, demonstrar na palavra, o que é este texto, o que ele se refere, qual o contexto que ele está inserido. Então vamos começar lendo aqui em Mateus, capítulo 16, no verso 13 a 18. Jesus está conversando com os versículos, com os discípulos, perguntando, o que dizem por aí que eu sou? E aí fala um mestre, Elias, que voltou, João Batista, tem várias interpretações ou percepções de quem seria Jesus. Mas e aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Você vê que Jesus chamava Pedro de Simão, e esse texto aqui foi escrito posteriormente à morte e ressurreição de Jesus, quando os evangelhos começaram a ser escritos, e ele foi escrito, então ele se refere, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai e responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tem algumas traduções que falam: e as portas do inferno não poderão vencê-la. Na realidade, o inferno ainda nem sequer foi inaugurado, Ele vai ser inaugurado bem mais para frente. Então, o que ele está falando aqui é do Hades. O original fala do Hades, que é informado em outras passagens, inclusive em Lucas, que é o local para onde vão as almas dos mortos. Então, as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Quer dizer, a igreja não vai para o Hades, ela não vai ser engolida pelo Hades, não vai passar pela porta do Hades. Então vamos aprofundar isso daqui, porque, por exemplo, na Igreja Católica, eles entendem que por esse versículo, Jesus estaria dizendo que sobre Pedro ele vai edificar a igreja, então ele é um papa, e aí foram se sucedendo papas, desde a instituição do catolicismo romano, cerca de 600 anos depois de Cristo, começam a vigorar esses papas como possíveis cabeças da igreja, escolhidos por Deus, dando sequência ao trabalho de Pedro. Dentro do meio evangélico também existe confusão sobre esse assunto, Existe muita informação meia difusa, meia confusa, Então a gente vai procurar ver texto após texto, tentar entender
ao que se refere, né? Então, primeira coisa, esse versículo 18, no original grego, é assim: eu lhe digo que você é Petros, tá? No grego, Petros. E sobre esta Petra edificarei a minha igreja, tá? Então, não eu digo que você é Petros e sobre este Petros edificarei a minha igreja. Não, são duas palavras distintas no original, tá? Você é Petros e sobre esta Petra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la, tá? Então, a primeira coisa, a palavra pedra na Bíblia nunca ou não é realmente usualmente destinada a homens. Ela tem inúmeras passagens se referindo ao Senhor, tá? Com um detalhe que Petra, a gente vai ver aqui para frente, é rocha, né? E Petros é um pedaço de pedra, uma pedrinha, não é uma rocha sobre a qual você edifica alguma coisa, tá? A rocha sobre a qual você edifica é a segunda palavra, sobre esta Petra edificarei a minha igreja, tá? Então vamos ver aqui, enquadrado aqui em azul, né, os textos. Deuteronômio 32:15, e desprezava a rocha da sua salvação, se referindo ao Senhor. Salmo 71:3, se tu para mim uma rocha de refúgio, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Falando do Senhor, né? Salmo 75:5, nem faleis com arrogância contra a rocha, falando do Senhor. Salmo 118:21, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. Esse versículo é uma profecia do Antigo Testamento, foi repetida no Novo, né, se referindo a Jesus, foi trazida aí no livro de Hebreus, tá? E mais, né, citada em dois momentos. Gênesis 49:24, pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, se referindo ao Senhor. Deuteronômio 32, nos versos 3 e 4, aparece lá, ele é a rocha, tá? Ele é a rocha, se referindo ao Senhor. 2 Samuel 22:32, um versículo ainda mais claro, e quem é rocha, senão o nosso Deus? Então, a palavra de Deus usa esse termo de Petra, né, no grego, a rocha, né, no Antigo Testamento, essa palavra forte, né, de firmeza, de efetivamente uma pedra muito grande, uma pedra de fundamento, uma pedra sobre a qual você constrói uma casa, você faz uma edificação em cima dela, tá? É o Senhor, né? Quem é rocha senão o nosso Deus? Não tem outro. Então não podemos ter muita confusão sobre isso, tá? Em João 1:42 está escrito assim, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido, porque Cefas é no hebraico, tá? Então traduzido é Pedro, tá? E no grego é Petros, tá? Então, esse nome Cefas, quando ele fala tu és Pedro, ele fala tu és Petros, que é o significado de uma pedra, né? Não uma rocha, né? No grego. E Cefas é no hebraico. Tá? Então, o significado que Jesus estava dando para Pedro, né? ele tá dando um nome profético para Pedro. Pedro era instável. Pedro era uma pessoa sanguínea, né? De altos e baixos, né? Uma hora está na lua, outra hora está lá embaixo, está todo desanimado, uma hora está todo espiritual, como esse momento aqui, que ele fala, né,
tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, bem-aventurado és. Em outro momento, ele está lá falando para Jesus, não vai ser crucificado, não faça isso, não sei o quê. E Jesus fala para ele, aparta-te de mim, Satanás. Né? Então Pedro, ele era esse perfil. E Jesus profetiza na vida dele, chamando ele de Pedro. Foi um nome dado pelo Senhor. O nome dele era Simão. Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Tá? E Jesus chama ele várias vezes pelo nome dele original, que era Simão. Tá? Bar significa filho, portanto, Simão, filho de Jonas, né? O filho de João. Jesus falou assim, Simão, eu vou te pôr outro nome, vou te chamar Cefras, que é uma pedra em aramaico, Petros no grego, tá? Foi o que a gente acabou de mencionar, né? Então, veja, nesse texto de Mateus 16, 18, né? A gente escreveu um pouco mais discriminando aqui abaixo, né? Petros significa uma pedra solta, um pedaço, uma lasca de pedra. Enquanto que a palavra Petra significa uma rocha, tá? No inglês, essa tradução é um pouco mais clara. Quando fala sobre esta rocha, ele se refere a rock, tá? Que é uma rocha. E quando fala da pedra, se refere a stone, né? Que são significados diferentes, que são significados mais próximos ao significado do aramaico, tá? Então é uma pedra solta e não é uma rocha sobre a qual você edifica alguma coisa, né? Ou como na nossa tradução a gente fala pedra angular, né? Para a língua portuguesa, tá? Então vamos lá. Quando, né, você tem uma discussão, tem uma questão de masculino, feminino aqui, mas eu vou passar direto sobre esse texto, tá? Vamos lembrar então uma coisa. Qual era o contexto da conversa? O contexto da conversa Jesus vira para os discípulos e pergunta, quem dizem por aí que eu sou? E aí eles falam várias coisas. E Jesus depois pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a dianteira e responde, não é? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus aí se dirige a Pedro, né? E fala, já profetizando novamente esse nome dele, né? Tu és, eu digo que você é Pedro, né? Você é Petros. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá? Qual é a pedra que é fundamento para a edificação da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Né? Quando o apóstolo Paulo ensina, ele fala, né, que Jesus é o fundamento. E tudo que a gente edifica tem que ser sobre este fundamento, que é Cristo. Tudo que for edificado, que não esteja sobre este fundamento, não é obra de Deus. Não é coisa de Deus. Tá? É obra de homens. Porque tem outro fundamento. E qual é o fundamento? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, o que é essa pedra? Esta verdade, esta palavra, esta revelação. Sobre esta pedra, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Não é sobre a vida de Pedro, era sobre a verdade, a mensagem de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Este é o fundamento dos apóstolos, né? É a pedra fundamental sobre a qual você vai construindo toda a palavra de Deus, todo o evangelho, né? Então, o contexto era quem é o Filho do Homem, quem é Jesus, né? Em Atos, né, virando a página 62, Atos 4, 8 a 12,
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, só lembrando, Atos 4 já é depois do Pentecostes, Jesus já está à direita do Pai, ressuscitou, não é? Foi glorificado, e os apóstolos já estão pregando a mensagem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Então Pedro estava lá na sua segunda grande mensagem pública, um monte de gente se converte, eles prendem, né? E Pedro vai lá, assume a palavra e se explica diante das autoridades, né? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Tá? Então a pedra aqui é a Petra. A mesma palavra, sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Tá? Qual é a Petra? É sobre Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta Petra que a igreja está edificada. Então, Jesus chama as autoridades de Israel de construtores. Vocês são os construtores, mas vocês rejeitaram a pedra fundamental, que veio a se tornar a pedra angular. Pedra angular é um termo que era usado para se referir à pedra estrutural, a pedra fundamental sobre a qual você constrói um edifício, uma casa ou qualquer coisa. Tá? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Tá? Então Pedro se posiciona e ele aqui define muito claramente quem é Petra. Né? A Petra é Jesus. E vocês, construtores, porque eram os escribas, os fariseus, líderes de Israel, que seriam os construtores, né, desta igreja edificada em Jesus Cristo. Mas eles rejeitaram Jesus. Tá? Então a construção deles perdeu todo sentido. O construtor tem que seguir a pedra angular. Então ele se tornou a pedra angular. Tá? Em 1 Pedro 2, de 4 a 8, volta a se tocar nesse assunto. Né? E veja quem está falando, Pedro. Pedro não falou, olha, a Petra sou eu. Pedro falou, a Petra, a pedra, a rocha sobre a qual se edifica tudo, né? A igreja do Senhor, né? É o Senhor Jesus, é o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre ele que tudo é edificado. Tá? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, tá? Falando de Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Tá? Então ele fala da igreja, né? Cada um de nós, lembra que esse é uma das metáforas que mostra o relacionamento do Senhor com a igreja. Né? Ele é a pedra fundamental e nós somos as pedras vivas com as quais ele vai construindo, né, a igreja do Senhor, construindo sobre o fundamento, que é a pedra angular, que é Cristo, e não Pedro. É Petra, e não Petrus. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade, a igreja é edificada. Tá? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado.
Tá? Ele está falando de uma profecia do Antigo Testamento. O Messias que veio para que construtores? Para os líderes de Israel. Né? Ele veio para a nação. Tá? Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tá? A pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Tá? Porque eles tropeçaram na pedra sobre a qual eles deveriam construir. Né? Então essa pedra para os outros, né, se tornou uma pedra angular, uma pedra que eles não é uma pedra para eles construírem, porque eles rejeitaram essa pedra. Se torna uma pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não tropeçam, os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Tá? Nesse texto, Pedro está citando o Salmo 118, verso 21 e 22. Dou-te graças porque me respondeste e fosse a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Tá? Então era uma profecia do Senhor Jesus quando viesse estabelecer a sua igreja. Só que a igreja ia ser estabelecida, fundamentada, centralizada, edificada pela nação de Israel. Como eles rejeitaram, o evangelho se espalhou por todas as nações. Tá? Bom, como nós temos aqui, né, essa questão bíblica que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra rema seja confirmada, tá? Então vamos ver também o que Paulo falou sobre a rocha. Né? Aqui a gente viu o que Pedro falou, vimos textos do Antigo Testamento, tá? E agora vamos ver o que Paulo fala. Em 1 Coríntios 10, 1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Quem estudou já conosco a questão dos nomes de Jesus, né, vai ver que quem acompanhou Israel, né, no deserto, era o próprio Cristo. Né? Eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, antes de se fazer carne e habitar entre nós. Tá? Então, quem é a rocha? Agora o apóstolo Paulo falando, a rocha é Cristo, sempre foi Cristo. 1 Coríntios 3, 10, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá? A rocha sobre a qual nós edificamos a igreja. Tá? Jesus falando para Pedro, tu és Petros, e sobre esta rocha, que rocha? A revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E aqui ele está falando, qual é a rocha? Né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2, 19 a 22, vamos ler o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Estava edificado, ou era a base, em cima do fundamento principal da rocha,
da pedra angular que é Jesus Cristo. Tá? Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Fundamento dos apóstolos. A base, o fundamento, a base, a estrutura é Jesus Cristo. Tá? Ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Cristo, que é o ungido de Deus, né, profetizado no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. Tá? Bom, em Gálatas, capítulo 2, de 7 a 9, vamos ler esse texto aqui no final da página 62 e virando para 63. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos. Quem são os incircuncisos? São os que não passam pela circuncisão. Quem é que passava pela circuncisão? Os judeus. Os incircuncisos eram os gentios, aqueles que não eram circuncidados, né? Não tinham o prepúcio, né, cortado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Tá? E, aliás, que era alguma coisa que já vinha antes da lei. Né? Pois Deus, assim como a Pedro aos circuncisos. Então Paulo está dizendo, olha, eu estive com Pedro, Tiago e tal, João, né? Na realidade, esse Tiago que ele vai se referir aí já não é o irmão de João, que tinha sido morto ao fio da espada, estamos falando de Tiago, irmão de Jesus, que se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém, né? E o que acontece com eles? Né? Eles reconhecem, entendem, olha, Pedro fica com o apostolado dos judeus e Paulo é enviado aos gentios. Tá? Ele é o apóstolo dos gentios, é o líder do ministério para os gentios. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Página 63. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Tá? Então Paulo tem essa conversa que é a base, o fundamento deles, né? De cada um deles é Cristo. A rocha é Cristo para o ministério com os judeus, a rocha é Cristo para o ministério com os gentios, certo? E os apóstolos são enviados, tá? Mas tem alguma coisa aqui diferenciada para Pedro que a gente vai ver. E às vezes é um pouco complexo de entender, mas é preciso crer no que está escrito, certo? Lembrando que uma doutrina, uma compreensão da palavra, ela se forma pela leitura, pela junção de vários textos que ganham um nexo, fazem sentido e se confirmam mutuamente, né? Em Romanos 11:13, Paulo repete, né? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalta o meu ministério, né? Ele fala do ministério, como muitos líderes aí exaltam as suas igrejas, às vezes exalta até demais, né? Mas todo mundo está fortalecendo o ministério para que seja ouvido, para que seja levado a sério pelas pessoas. Não é algo tão errado, né, a pessoa falar bem da sua igreja, do seu ministério, elogiar o trabalho. Né? Paulo falou, olha, meu trabalho é sério, eu me dedico, eu me entrego, eu quero levar Jesus para as pessoas, esse é o meu foco. Né? Mas o fundamento, a base, o alvo é Jesus Cristo. Tá? Uma coisa interessante, né, é falando sobre as profecias da igreja. Tá? A gente vai mesclando os assuntos aqui e entrando
num outro, né? Jesus fala para Pedro: edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é o tempo do verbo? O tempo do verbo é no futuro. Edificarei é no futuro. Porque até aquele tempo não existia igreja. Deus ou Jesus só começa a falar da igreja quando? Após a rejeição. Quando é que se deu a rejeição? Quando Jesus entra em Jerusalém, na data profetizada por Daniel. Entra em Jerusalém montado numa jumenta, exatamente como entra o ungido do Senhor, e o povo aclamando aquelas palavras: bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esta honrarias que só se dava a um rei. Eles estavam reconhecendo Jesus como ungido. Os escribas e fariseus mandam eles calarem a boca e fala para Jesus: manda eles calarem a boca. Olha o que eles estão falando. E Jesus vai e diz: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Por que até as pedras clamarão? Alguns usam esse texto para dizer que se a igreja se calar, as pedras vão falar. Sabe? Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Que a igreja tem que falar. Quando a igreja se calou, nós tivemos aí quase 1 milênio de trevas no tempo da igreja. Igreja calada, a Bíblia com leitura proibida, né? O catolicismo em trevas, uma coisa absurda assim de situação da igreja, a igreja muito oprimida, reduzida, né? Escondida, porque a igreja se calou, né? Até a hora que os reformistas começaram a gritar, e aí começa um novo movimento que vem evoluindo, tá? Os homens da reforma trouxeram uma revelação ou duas, mas sobre estas revelações várias outras foram crescendo, né? O justo viverá pela fé, mas muitas outras coisas foram evoluindo depois que a igreja foi sendo avivada, tá? Então, por que Jesus disse: se ele se calar, as pedras clamarão? Porque aquele dia era um dia profético, profetizado por quase que todos os profetas do Antigo Testamento, né, informando a chegada do Messias, do ungido, tá? Montado numa jumenta, entrando em Jerusalém, descendo pelo Monte das Oliveiras. E este Jesus era o Messias, e aquele momento era a apresentação dele como rei. Todas as vezes que anteriormente quiseram colocar ele como rei, ele disse não. Nesse momento era para ele ser recebido pelos judeus e consagrado como rei, como ungido da nação de Israel. Neste momento, o que aconteceu? Os líderes da nação rejeitaram Jesus como Messias. Houve uma rejeição da nação, não foi de todos individualmente, mas Israel como nação rejeitou, né? Por isso que Paulo, Pedro e tal começaram a falar o quê? Ele é a pedra que os construtores, vocês construtores, rejeitaram, né? Vocês rejeitaram ele. Então, a situação nossa agora é essa, né? E aí a igreja foi edificada, o evangelho se espalhou para os gentios são chamados a todos os ministérios, né? E hoje tem muito mais gentio, absurdamente mais gentio do que judeu dentro da igreja, do que judeus, né? Tá, então vamos lá, vamos ler um pouco dos textos sobre isso que a gente está falando, né? No verso 19 desse texto de Mateus 18 a 19, Jesus segue o texto dizendo para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tá? E ele está dizendo isso para Pedro. É o verso 19, logo depois desse daí. Tá? Do verso 18 foi o primeiro texto que a gente leu hoje.
está nessa aula do capítulo 12. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aí chega Atos 1:8, guarda essa frase aqui. Jesus falou para Pedro especificamente. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Perceba a sequência. Há uma sequência aqui. Em Jerusalém, em primeiro lugar, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele vai expandindo em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele vai expandindo, tá? A propagação do Evangelho, do Reino de Deus e a criação da Igreja de Jesus Cristo, tá? Então vamos entender uma coisa. Nos primeiros 8 anos, o Evangelho foi pregado praticamente só em Jerusalém. E só aos judeus. O Evangelho era destinado aos judeus. Os discípulos tinham ouvido tudo aquilo e tal. Você vê como é que nós somos tardios para entender, né? Jesus falou que ia morrer, que ia não sei o quê, ia ressuscitar. Quando ele morreu, todo mundo entrou em desespero e tal, e agora, não sei o quê. Ele não disse que ia ressuscitar. Ele avisou várias vezes, 2 vezes, aos discípulos. Pedro até se rebelou, não, vai se entregar para os pecadores, não, e tal. Bom, essa ordem foi passada e havia uma mensagem dizendo para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E ele segue dizendo que você, eu reproduzi esse texto aqui de novo, tá? Aqui um pouco abaixo da metade da página 63. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então ele dá uma autoridade pesada nas mãos de Pedro. Tá? Ele entrega isso nas mãos de Pedro. Mas o assunto não termina aí. Quem é que começa a pregação? No dia de Pentecostes, quem é que começa pregando? Pedro. Todos estão falando em línguas, pessoas cercando todos os discípulos que estavam ali, né, e ouvindo eles na sua própria língua materna, né, uma multidão acabou se convertendo, mas quem é que trouxe a palavra de esclarecimento? Foi Pedro. Porque a Pedro Jesus deu a chave. Várias vezes, ou algumas vezes, o Novo Testamento cita como portas do Evangelho, né? Falando de como caminho para a pregação, possibilidade de pregar, de ministrar a palavra, como portas, né? E a porta tem uma chave. Então Pedro diz o seguinte: eu estou lhe dando as chaves. Eu lhe darei as chaves. Então, como é que começa a pregação? Quem que começa pregando? É Pedro. Depois de Pedro, todo mundo pregou. Tá claro esse detalhe até aqui? Pedro começa pregando, depois todo mundo prega também. Tá? Aí nós temos o evangelho chegando em Samaria. O evangelho foi pregado durante todo esse tempo em Jerusalém e na Judéia. E quem abre essa pregação em Jerusalém e na Judéia é o apóstolo Pedro. Ele quem começa. E depois os outros saem pregando. Tá? Em Atos 8, nós temos o evangelho chegando a Samaria. E olha que coisa curiosa. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João.
Eles haviam aceitado a palavra de Deus através de Filipe. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Jesus, em algum momento, ele fala que o reino dos céus é chegado a nós, né? Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, então o reino dos céus chegou até vós. E deu para Pedro as chaves do reino dos céus. Filipe foi lá e pregou o evangelho. Pessoas se converteram. Ele batizou em nome de Jesus, mas nenhum deles recebeu o Espírito Santo ainda. Eles enviaram Pedro para lá. Faltou unção em Filipe? Faltou compreensão, entendimento em Filipe? Não. O que estava se cumprindo era o quê? As chaves de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estavam nas mãos de Pedro. Judeia era uma terra de judeus. Jerusalém era o centro, né, de Israel. Samaria era um local que tinha mistura de judeus e não judeus, tinha uma mistura doutrinária grande e tal, né? De Samaria você tem a parábola do bom samaritano, você tem a parábola, né? Você tem a parábola, na realidade é uma história, né? E você tem a da mulher com os seus 7 maridos lá, e o último não era marido, né? Que ele vai no poço de água e ela acaba evangelizando a cidade toda, né? Isso tudo foi em Samaria. Tá? Então, o passo seguinte, depois de Jerusalém e Judeia, era a Samaria. E o evangelho foi pregado lá, mas o Espírito Santo não foi derramado, porque aquele que tinha recebido as chaves tinha que ir lá. Qualquer pessoa que se convertesse depois dessa liberação no reino espiritual, em Samaria, qualquer homem que pregasse lá, o Espírito Santo ia descer sobre as pessoas, sem nenhuma limitação. Mas as chaves, por alguma razão muito curiosa e muito interessante, Jesus entregou nas mãos de Pedro. Pedro foi lá, impôs as mãos, aqui o texto nem diz que eles pregaram ou explicaram alguma coisa, não. Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Parecia que eles sabiam o que eles tinham que fazer. Tá? Nós temos que orar e impor as mãos, eles vão receber o Espírito Santo. Ah, vão ter que ficar lá? Não. Vocês vão ter que fazer isso daí. É a chave. Você vai só lá abrir a porta. Depois está aberta a porta. O reino dos céus vai ser derramado. Você vai levar o Pentecostes lá. E o evangelho já havia sido levado. Tá? Bom, qual era o passo seguinte? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então agora ele estava se referindo aos gentios. Seria, Paulo se identifica como apóstolo dos gentios e Pedro como apóstolo dos circuncisos. Mas quem é que inaugura o ministério com os gentios? Aquele a quem Deus deu as chaves. Em Atos 2:39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, quando começa a pregação para os gentios? Na casa de Cornélio. Pedro tem aquela visão de um monte de animais tidos por imundos, em cima ou arrolados num lençol muito branco, limpo. E Jesus fala para Pedro, né? Deus fala para Pedro, olha,
Por que que você considera imundo aquilo que eu santifiquei? Aquilo que eu purifiquei? Por que que você considera imundo? Pedro fica meio confuso com aquela visão e ele tem aquela revelação, olha, virão 2 homens, vão te chamar para uma casa, você pode ir e tal, vai. E ele foi na casa de Cornélio, tá? E começa a pregar o evangelho. O Senhor tinha dito para ele, o Espírito Santo falou, você vai lá, você vai pregar o evangelho. E Pedro chega lá, são gentios, com vários amigos ou convidados na casa de Cornélio, e Pedro começa a pregar. E o Espírito Santo já sabendo, olha, não é a pregação dele, necessariamente, Pedro já conhece, o Cornélio já conhece um tanto da palavra, Pedro começou a pregar e o Espírito Santo se derramou sobre aquelas pessoas, e o apóstolo Pedro posteriormente fala para os outros apóstolos, olha, eu estava orando na casa de Cornélio e o Espírito Santo se derramou sobre eles, assim como se derramou sobre nós no dia de Pentecostes. Então Pedro tinha chaves de quê? De Jerusalém, da Judéia, de Samaria e até os confins da terra. Então ele inaugura, ele abriu a porta. Ele inaugurou o Pentecostes. E aí começa o derramar do Espírito Santo sobre todos os gentios, né? Começa a palavra a ser levada, e quem pregasse a partir dali, Pentecostes já estava liberado, o reino dos céus já havia sido trazido, porque aquele que recebeu as chaves já foi lá e abriu. Foi uma honra, de alguma forma, que Deus colocou sobre a vida, né, do apóstolo Pedro. Estabeleceu esse princípio. Mateus 18, 15 a 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais uns 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ela se recusar, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Esse é aquele princípio que o apóstolo Paulo, depois em Coríntios, ele fala para entregar, né? Vamos entregar, vamos unir o nosso espírito aqui, vamos entregar o corpo deste homem a Satanás para que o espírito dele seja salvo. Então fala, se deixar ele na igreja, ele não vai ser salvo. Você tem que expulsar ele da igreja. Você tem que tirar ele do corpo. Você não vai entregar o espírito dele a Satanás. Você vai entregar o corpo dele a Satanás. Para que o espírito seja salvo. Então o que é isso? O pecado tem que ser tratado. Às vezes as coisas estão muito complicadas dentro da igreja e o pastor não chama pecado de pecado, não trata, não corrige, né? Isso vai virando um costume dentro da igreja, vai virando uma prática, tá? Então o apóstolo Paulo tem essa orientação e Jesus já havia dado essa orientação antes, né? Se tiver alguém fazendo uma besteira grande, vai lá, acerta, para, chama ele, chama a atenção dele. Não aceitou e o problema é grave, leva mais 2 contigo. Chama o diácono, chama alguém, leva. Não aceitou, leva para a igreja. Fala com o pastor e isso é tratado na igreja. E na igreja, ele pode ser, né, como diz o texto aqui, trate-o como pagão ou publicano. Rejeita ele dentro da irmandade. Porque senão é um péssimo testemunho. Depois, no verso 18, fala onde eu queria chegar. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então Pedro estava, quando Jesus falou com Pedro, ele estava dizendo para Pedro isso.
Agora aqui, ele já está falando para um povo que seria a igreja. Ah, mas por que a igreja? Em Mateus 18 ainda? Não, olha o que está escrito. Mateus 18, Jesus já falava da igreja. Né? No verso 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então ele está dando esta autoridade também para a igreja, para todos aqueles que receberam o Espírito Santo, nasceram de novo, estão selados. Esta autoridade está sobre nós. Tudo aquilo que a gente ligar na terra terá sido ligado no céu. Essa é uma compreensão de autoridade espiritual muito importante, que eu uma vez falei para uma mulher que ela orava pela mãe, para a mãe se converter e tal, e um dia Deus me falou, fala para ela a seguinte coisa: quando ela parar de falar mal da mãe, ela vai abrir as portas para a conversão da mãe. Então ela orava, mas ela metia o pau na mãe. Muita mágoa, muitas mágoas. Então criticava a mãe, falava mal da mãe para um, para outro, para outro, para outro. E no mundo espiritual tudo isso estava sendo ouvido. Ela estava ligando no mundo espiritual a culpa da mãe, a condenação da mãe, os erros da mãe. Ou você intercede e tira a culpa, ou você culpa. E a sua intercessão não vai ter valor nenhum. Por quê? Porque nós estamos ligando coisas na terra. E o que for ligado na terra, nós não ligamos nada no céu. O que o texto diz é que a gente liga na terra. Só que Jesus determinou que aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Mas a gente não liga no céu, a gente liga na terra. E a consequência do nosso ligar na terra é que no céu alguma coisa é ligada. E desligada. Tá? E quando que ele está usando esse texto aqui? Né? Ele usa esse texto aqui no momento que ele está falando sobre o tratar de pessoas em pecado. Né? Você está ligando alguma coisa na terra. João 20, 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, isso daqui é pós-ressurreição, os primeiros momentos, né, com Jesus. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Percebam uma evolução. Jesus já tinha dito isso para Pedro. Jesus falou para todos os discípulos, olha, o que você ligar aqui vai ser ligado no céu. Se você perdoar alguém aqui na terra, ele será perdoado no céu. Se você não perdoar na terra, ele não será perdoado no céu. Você liga e desliga. Você tem autoridade para fazer isso. Como alguém que recebeu o Espírito de Deus, é filho de Deus, exerce um sacerdócio, é pedra viva na casa do Senhor. Essa é a nossa situação. Por isso que é muito importante, eu bato aqui nessa tecla, igreja. Nosso chamado não é para condenar ninguém, nosso chamado não é para julgar ninguém, nosso chamado é para salvar. É o que Jesus disse, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar este mundo. Mateus 18, 19 e 20, também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus.
pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, mais uma vez, esse mesmo conceito. Olha, se vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Se vocês dois concordarem com alguma coisa, né, em meu nome, o que vai acontecer? Isso será dado por meu Pai que está nos céus. E aí vem uma pergunta. E se Israel não tivesse rejeitado Jesus? Se ele tivesse recebido Jesus, tá? O que ia acontecer com este povo? Qual seria a situação deles? Veja, em Lucas 19, 28 ao 40, vamos ler aqui com calma estes versículos. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa deles. O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Eu não sei se essa pergunta foi tão gentil, né? Ou foi naquele estilo, né? Castelhano, né, o mexicano, que passa, né, o que estão fazendo aí? Estão roubando o jumentinho, né? Mas houve esta pergunta, tá? E eles respondem: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, quer dizer, não houve resistência, então já havia consciência nos donos de que em algum momento Jesus ia usar aquele jumentinho. Talvez tivessem a compreensão de que ia se cumprir a palavra de Zacarias, né, sobre o Messias ungido entrar na cidade montado num jumento. Talvez não completamente, mas o fato é que eles consensuaram. Disseram: amém. O Senhor precisa, leva, né? Olha que espontaneidade. Quantas vezes a gente fica, né, com não concordo com o dízimo, não sou contra o dízimo, sou contra a oferta, porque não sei o quê, eu dou meu dinheiro onde eu quero, faço, né? É uma resistência, assim, com o bolso, né? Com o desapego, né? É um apego tão grande com coisas, com dinheiro, com posses, a gente tem uma dificuldade grande de desapegar, né? E esses servos aqui, né, mostraram um desapego. Gente, o jumento era caro. O jumento era como ter um carro hoje. É como se alguém entrasse na tua garagem e estou levando teu carro. E aí você pergunta: não, mas como assim? Você vai... Não, o Senhor precisa dele. Amém. Glória a Deus, pode levar, né? Deus já falou comigo. Pode levar o meu carro, né? Muitas vezes eu brinquei em mensagem dizendo que a gente fala, né, querendo provar a Deus e ter uma direção de Deus, a gente fala, vai e ora: Senhor, Deus está tocando uma pessoa lá, vai lá e dá R$1.000 para o fulano de tal, aquela família está desesperada, está precisando. Aí você fica: não, mas isso daí não é do Senhor, não deve ser de Deus e tal, vai lá e dá R$1.000, ou vai lá e dá o seu dízimo, e a pessoa fica: não é e tal. Senhor, se for para dar, me confirma. E aí pede a confirmação mais mirabolante. Eu quero ver passar aqui no meio do templo um elefante roxo com bolinhas laranjas no corpo inteiro voando. Se eu ver um elefante roxo com bola laranja voando aqui no templo, eu vou lá e dou esse dinheiro.
E aí, dá uns 5, 10 minutos, ele vê o elefante voador roxo com bolinha laranja passa voando. E o que ele faz? Conta para alguém. Nossa, que coincidência! Eu estava justamente pensando nisso e aconteceu isso, né? Então, mesmo vendo o elefante roxo com bolinha laranja voando na frente dele, para ele foi só uma coincidência, não é uma confirmação de Deus, porque ele não quer desapegar. Ele não quer desapegar. E a Bíblia é muito clara, Deus se revela àqueles que querem fazer a sua vontade. Deus revela para mim se aquele homem, né, aquela jovem está encantada com alguém, revela para mim se ele é da tua vontade, se não é e tal. E Deus já mostrou que não é, que é tudo furado, que não vai ser bom. Já aconselharam ela, já não sei o quê, mas ela não vai. Então Deus não gasta energia com isso, porque a pessoa não está disposta a ouvir a vontade dele e fazer. Então não há revelação para quem não quer fazer a vontade de Deus. Tá? A Bíblia fala sobre isso, eu não separei o versículo aqui hoje, mas tem uns 2, 3 versículos que deixam isso muito claro. Tá? Então veja, nesse momento, né, eles tiveram esse desprendimento, né, e aí vamos lá seguir o texto. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Veja, este dia, como a gente falou, era um dia, para quem estudou as profecias de Daniel, esse é o dia exato em que Daniel falou, olha, depois de tantos dias, assim, assim, assado, o Messias entra na cidade. O ungido vem. E nesse dia exato que Jesus conhecia as profecias, ele esperou chegar esse momento exato e começou e entrou em Jerusalém. Foi tudo profetizado por Deus. Era um momento profético extraordinário, era uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda da parte de Deus, um marco na história de Israel, na história da humanidade. Jesus se apresentando como ungido Messias enviado por Deus. O povo cantando. Esse negócio de, não, ele veio humilde, montado num jumento. Cara, não tinha BMW, rapaz. Não tinha carro naquele tempo, não tinha nem asfalto, não tinha... o jumento era uma situação de luxo. Entrar com todas aquelas honrarias, eram honrarias e palavras para um rei. Ele estava sendo tratado como um rei, entrando como um rei. Era o dia do rei ser apresentado para a nação. Mas qual foi a resposta? Exclamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito é o rei que vem em nome de quem? Do Senhor. Ele está dizendo, é esse aí, cara. Ele é o homem. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Tá? É nesse contexto que Jesus disse, né? Se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. Gente, a igreja não pode parar de clamar, a igreja tem que clamar. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Nós somos os portadores da mensagem. Nós somos o sacerdócio. Nós somos a noiva de Cristo. Nós é que anunciamos as grandezas do Senhor. Então a igreja não pode se calar. Mas nesse momento houve uma
rejeição do Messias. Zacarias 9:9, alegre-se muito, cidade de Sião. Qual é a cidade de Sião? Jerusalém. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Foi profetizado, Jerusalém, se alegre, cante, né? Receba o seu rei, ele está vindo, montado numa jumenta, no dia que Daniel profetizou que ia acontecer. Mas o que a nação fez? Rejeitou. Apesar dos discípulos terem entendido de alguma forma aquele momento, né? E Jesus não foi recebido como rei. Era para ter sido recebido como rei pela nação de Israel. Logo depois dessa rejeição, você começa a ouvir Jesus falar sobre a igreja, porque até então ninguém sabia o que era a igreja. Não havia sido profetizado nada sobre a igreja. Mas nesse momento em diante, começa a ser profetizada a igreja do Senhor. Começa a ser ensinada, tá? E a igreja que vai propagar, né, o evangelho aos gentios, a igreja distribuída entre as nações. Até então, era o rei com a nação de Israel que ia fazer esse trabalho, seguindo uma vontade de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus que levantou Abraão, levantou Davi, fez alianças com eles, estabeleceu promessas que ainda serão cumpridas, mas aquele era o momento que a nação deveria estar pronta. Aquele era o momento que eles iam deixar o tutor e tomar posse, né, como maduros, como adultos, tomar posse do reino. O que ia acontecer então se eles aceitassem Jesus como Senhor? Veja, se Jesus fosse coroado rei dos judeus ali, com quem que eles iam ter problemas? Com os romanos, certo? Iam ter problemas graves com os romanos, porque o rei de todo o povo, né, do Império Romano, é César. Não há outro imperador, não há outro rei. Então o que os romanos iam fazer? Porque veja, foi profetizado também que o ungido ia passar pela cruz, que ele ia morrer pelos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus. Ele tinha que morrer na Páscoa e ressuscitar ao terceiro dia. Todas essas coisas tinham que ser cumpridas, tá? Então, como é que a coisa ia acontecer, né? Jesus ia ser coroado rei pelos judeus, a nação ia entender que ele era o Messias, nação de Israel, recebeu o seu rei, o adorou como rei, o adorou como ungido do Senhor. Os romanos iam invadir a nação, iam matar Jesus. Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Ia derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a nação de Israel. Tá? E viriam então o quê? Os 7 anos de tribulação com os judeus sendo perseguidos pelos romanos. 7 anos de tribulação. Ia haver juízo sobre a terra para a redenção do planeta, tudo que estava planejado, configurado para acontecer. A terra cambaleará como bêbada, né? O imperador romano ia se apresentar como Deus, todas essas coisas iam acontecer. E ao final dos 7 anos, Jesus voltaria e implantaria o reino de Jesus Cristo. Entraríamos no famoso milênio de paz. E Israel iria pregar a todas as nações, como vai acontecer no milênio. A nação de Israel, redimida, e já com a expiação dos pecados, vai pregar a todas as nações, virá a palavra de Deus. Tá? Então, se eles tivessem recebido Jesus como rei,
A tendência era que nenhuma profecia poderia deixar de acontecer. Jesus tinha que morrer pelos pecados. O Espírito Santo seria derramado. Haveriam os anos de tribulação. A besta e o falso profeta iriam se manifestar, iriam ser revelados. Juízos tremendos sobre o planeta iriam acontecer. Tudo isso iria acontecer, porque foi profetizado. Tá? O que é que não iria acontecer é aquilo que só aconteceu porque Israel rejeitou o Messias, que é o quê? A igreja. Que alguns dos apóstolos chamam de o tempo dos gentios. Tá? Então, esse tempo da igreja, esse intervalo profético que a gente já estudou, né? É esse tempo da igreja. A igreja veio existir, né? O apóstolo Paulo é claríssimo sobre isso, né? Se a queda dos judeus e a rejeição dos judeus trouxe salvação aos gentios, né? O que será a sua volta, se não vida dentre os mortos? Romanos 11. A igreja, vou ler esse quadrinho aqui que eu botei, aliás, primeiro, Salmo 22, 11, né, profecia que tinha que acontecer, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 53, como ovelha muda, ele foi para o matadouro, não abriu a boca, foi ferido, foi pisado, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo isso tinha que acontecer. Foi profetizado. Tá? Então aqui eu escrevi, as profecias poderiam ficar sem cumprimento? Não. Jesus viria, ofereceria o reino, Israel aceitava como rei, como Messias, ou aceitaria. Então o que aconteceria? Jesus, coroado rei, de quem era o império? Chegaria a notícia em Roma, Israel coroou um rei. O que iria acontecer? A tribulação dos 7 anos, profetizada. As legiões romanas teriam chegado em Israel, a tribulação, como profetizada no Velho Testamento, seria totalmente cumprida, Jesus seria crucificado, pois essa era a pena de morte no Império Romano. Jesus crucificado, morto e sepultado. E então, após 3 dias, ressuscitaria, implantaria o reino, acabaria com o anticristo, que era o imperador romano, tudo igual como acontecerá. Não é maravilhoso? E perfeito o plano de Deus? Estudaremos isso mais adiante no curso de escatologia. Para quem não fez, já segue aí o convite, venha fazer esse curso conosco, tem muita coisa para ser entendida, compreendida, que vai também aumentar muito a sua segurança na palavra de Deus. Tá? Eu entendo que Jesus morreria, tá? Antes dos 7 anos, subiria para o Pai, haveria essa tribulação, só que para um povo cheio do Espírito Santo, e depois Jesus ia voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra, entrar no milênio, Israel como nação pregando a todas as nações, que é o que vai acontecer ainda no milênio que virá, após o arrebatamento e a grande tribulação. Tá? Por isso a igreja era um mistério, porque se a igreja tivesse sido profetizada, o oferecimento do reino por Jesus para Israel seria um fake. Né? Seria um fake. Não, eu estou oferecendo o reino, mas já estou profetizando a igreja. Então não foi oculto isso daí. Era um mistério oculto. Se a profecia da igreja tivesse que ser cumprida, como Jesus iria oferecer o reino antes? Perceberam? Deus sabia que Israel não ia aceitar. Então Deus tinha esse plano, mas o plano de Deus ninguém frustra. Tudo teria se cumprido. Portanto, o oferecimento do reino a Israel foi verdadeiro. Quando Israel rejeitou, Jesus começou a profetizar o que nunca tinha sido profetizado: a igreja. O plano de Deus é perfeito, sua palavra é perfeita. Aleluia, glória a Deus.
tudo que ele prometeu para Abraão e para Davi ainda vai acontecer. Tudo ainda vai acontecer, tá? Israel foi rejeitada, mas não é para sempre. Israel rejeitou o Messias, mas eles ainda vão voltar para o Senhor. E tempos maravilhosos nos aguardam, mas é muito importante que a gente entenda um pouco melhor a palavra de Deus e o casamento das profecias, tá? Da palavra do Senhor. Igreja, diante dessa palavra, veja, nós recebemos as chaves do reino dos céus. Jesus teve que primeiro quebrantar o coração de Pedro, para que depois ele pudesse ser canal do reino dos céus na vida dos gentios, na família e nos amigos de Cornélio. Então ele foi preparado antes. Igreja, nós somos preparados para perder esse conceito de julgamento, de condenação. A igreja é tão juiz. Nós muitas vezes somos tão juízes que a gente persegue irmãos que estão falando isso, estão falando aquilo outro, está pregando assim, está pregando assado, não gosto disso, não gosto daquilo, né? Está errado, é do diabo, né? Muitas vezes a gente atacamos igreja, a gente perde mais tempo atacando a igreja do que atacando, né, o inimigo. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Tipo, tomamos assim, com muito ardor, a luta, às vezes contra doutrinas erradas ou desviadas de outras igrejas. E às vezes não são eles que estão desviados, é você. Às vezes somos nós que estamos entendendo pela metade e não compreendemos aquilo que está vindo do outro. Quando nós formos um, o mundo se converte, disse Jesus, né, no final do Evangelho de João. Quando a igreja for um, em Cristo, o mundo vai crer. Então, esses princípios da unidade, do não julgar, do exercitar a compaixão, abrir mão desse juízo, abrir mão de criticar outras igrejas para fazer a sua mensagem mais bonita, para atrair a atenção carnal dos irmãos da igreja sobre a sua palavra, sobre a sua mensagem. Muitas vezes a nossa atração é pela carne. A igreja está sendo preparada debaixo do Espírito de Jesus. Jesus falou para João e Tiago, né? Quando eles quiseram orar para Deus queimar aquela aldeia lá, aquele lugarejo, né? Jesus virou para ele e falou assim: peraí, vocês não entenderam ainda de que espírito vocês estão vindo? Nós não viemos para condenar, nós viemos para salvar, nós não viemos para julgar, nós viemos para manifestar compaixão, aceitar pessoas, acatar, cobrir, proteger. Esse é o nosso chamado. E quando você entra dentro desse chamado, toda a tua vida ministerial faz sentido. Quando você está num chamado de dura, de coisa, sabe, de juízo, de julgamento, de condenação, não é bem por aí. Não é bem por aí. Tá? Não que não exista disciplina, a correção, é claro que existe. É claro que existe. Disciplinar é uma coisa. Julgar e condenar é outra. Que estejamos com o coração aberto, com a mente aberta, para que o Senhor Jesus complete a obra dele nas nossas vidas. Eu oro por todos nós. Estamos aqui participando desse curso, alguns que ainda participarão pela internet. Que Deus esteja abençoando nossas vidas, nos dando clareza de visão, nos dando conhecimento da palavra, nos dando o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e possamos compreender que autoridade é essa, que unção é essa que nós recebemos, que chaves são essas que estão nas nossas vidas,
o que nós carregamos e que devemos passar às outras pessoas e podemos passar às outras pessoas. Somos chamados para isso. Que o Senhor traga revelação, sabedoria, discernimento, percepção, instinto espiritual, para que possamos fazer a vontade dele na graça e no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você na aula 12, tá? Logo estaremos juntos de novo.